Eu não estou dizendo que o senhor é um mentiroso, um mentiroso, um mentiroso. Eu não vou dizer que o senhor é um capacho. É um capacho. Eu não vou dizer que o senhor é um cretino. É um cretino. Um mentiroso. É um capacho. Eu não estou dizendo que o senhor é um mentiroso. Até porque o senhor pode pedir desculpas. Mas hoje o senhor falou uma mentira. Eu não vou dizer que o senhor é um capacho. Mas eu queria citar um episódio para saber do senhor se ele é verdadeiro, porque se ele aconteceu é um ato de capachismo. Eu não vou dizer que o senhor é um cretino. Mas eu queria dizer sim que a declaração do presidente da República... Vejam só, deputado Glauber, um instante. Até agora vocês não se comprometeram com a profundidade que deve ter o debate da Fundeb. Ministro, coloque à frente a sua responsabilidade pública com a educação. Coloque à frente do seu fanatismo. Coloque à frente das suas convicções ideológicas, fanáticas, a sua responsabilidade pública com a educação. Muito obrigado. Tá escutando? Tá. Então, começar com o deputado Glauber Braga. Quando eu falei do pecado, pecador, é uma passagem... Eu amo o pecador. Eu não odeio o meu interlocutor, mesmo que eu discorde das ideias dele. Foi isso que eu quis falar. Então, assim, mesmo com as palavras até um pouco agressivas, bem agressivas que o senhor teve, eu continuo aqui de mão estendida para o senhor. Eu odeio as palavras, mas não a pessoa que as proferiu. É nesse sentido que eu falo, amo o pecador e odeio o pecado. Por favor, vai começar, por favor. De perguntas, são 5 deputados. O deputado Glauber, a deputada Natália, o deputado Ivan, o deputado Marcelo Freixo, o deputado Gastão Vieira. Encerra o primeiro bloco e a gente passa a palavra para o ministro responder essa primeira etapa. Com a palavra o deputado Glauber. Ministro, o senhor disse no plenário da Câmara que ia procurar fazer a diferenciação do pecado para o pecador. Eu vou procurar fazer a mesma coisa aqui no dia de hoje. Eu não estou dizendo que o senhor é um mentiroso, até porque o senhor pode pedir desculpas. Mas hoje o senhor falou uma mentira. Disse que não existia corte nos hospitais federais. Eu queria que pudesse chegar às mãos do senhor a folha de cortes que estão inseridos nos sistemas oficiais do próprio governo federal. Eu não vou dizer que o senhor é um capacho, mas eu queria citar um episódio para saber do senhor se ele é verdadeiro, porque se ele aconteceu é um ato de capachismo. O ministro da Casa Civil teria afirmado que após o encontro do presidente com o grupo de parlamentares, o senhor recebeu várias ligações de interlocutores do mercado financeiro preocupados com o fim do contingenciamento e, por isso, se adiantaram a dar declarações públicas dizendo que o contingenciamento ou o corte estava mantido e que isso teria sido pressão de banqueiros. É verdade? Eu não vou dizer que o senhor é um cretino, mas eu queria dizer sim que a declaração do presidente da República... Vejam só, deputado Glauber, um instante. Só um instante, eu vou repor o tempo do deputado Glauber. O que eu quero colocar, a gente está na primeira pergunta, eu vou pedir só um pouquinho de silêncio para que a gente possa estabelecer um procedimento aqui e possa haver respeito mútuo. Todos que aqui estão
Todos que aqui estão falam com muita legitimidade. Todos que aqui estão representando o povo brasileiro. O ministro fala com muita legitimidade. O ministro é a pessoa escolhida pelo presidente da República, eleita pelo povo brasileiro. Então, não cabe a mim eu não vou ficar de ambos os lados, tanto da oposição como do governo, eu não vou ficar aqui medindo o que cada um tem o direito ou não tem o direito de dizer. O que a gente faz um apelo, a gente está na Comissão de Educação, o país assiste isso, é que a gente escolha as palavras de modo respeitosa, para que a gente possa construir a saída para esse grave momento que o Brasil atravessa. É um drama muito grande. A gente precisa encontrar essa solução. Então, só para colocar isso, faço esse apelo muito gentilmente para que a gente possa seguir essa regra. Deputado Zecas, muito rapidamente, por favor. Complementando o seu encaminhamento, né? Uma deputada solitária tentou fazer aqui uma manifestação de palmas. Isso já foi esperado, deputado Zeca, por favor. Está havendo manifestações constantemente de palmas. Se o presidente for permitir isso, vão começar a ocorrer as manifestações de vaia. Agradeço. Aí a gente não tem um trabalho aqui que essa intervenção contribui muito. Eu agradeço muito, para que a gente possa também evitar a manifestação e aqui seja uma reunião de trabalho e não um espetáculo de qualquer lado, ou vai ou pai. Não, a gente pede que não haja manifestação de nenhum dos lados. Com a palavra, e que as pessoas tenham educação na hora de se referir à excelência. Como foi mencionado. Com a palavra, o deputado Glauber. Algumas manifestações vestiram a carapuça. O que eu disse é que eu não afirmaria que o ministro é cretino, mas que algumas declarações são cretinas, sim. A declaração de que as universidades que estiverem fazendo balbúrdia terão as suas verbas reduzidas é uma manifestação cretina. A manifestação do presidente da República dizendo que estudantes que estivessem nas manifestações em defesa da educação pública são imbecis, idiotas úteis, são manifestações cretinas. Senhor ministro, interrompa a sua caçada ao pensamento crítico, à educação pública, reveja a política de cortes. Muito rapidamente, porque houve uma interrupção na fala de Vossa Excelência. Pode apertar. Reveja essas posições e aproveite o dia de hoje aqui na Comissão de Educação na Câmara dos Deputados para pedir desculpas à sociedade brasileira, a estudantes, professores e a todos aqueles que não vão aceitar como fato consumado a sua perseguição à educação pública brasileira. Muito obrigado. Com a palavra, a deputada Natália Bonavides. Obrigada, presidente. Bom dia, ministro. No meu estado, Rio Grande do Norte, tem um município que é histórico para a educação brasileira. Em meados da década de 60, em Angico, aconteceu uma experiência que chamou a atenção do mundo inteiro, porque 300 pessoas foram alfabetizadas em 40 horas por Paulo Freire. E lá nós temos hoje a Universidade Federal Rural do Semiárido, da UFESA, e junto do IFRN e da UFRN formam um cinturão da esperança para muitos jovens do Rio Grande do Norte, suas famílias, seus trabalhadores e para a região. E essas instituições estão duramente atingidas pelo corte do governo. Corte, sim, porque o dinheiro sumiu do sistema dessas instituições. E se fosse contingenciamento, eles apareceriam bloqueados, mas foram cortados. E são instituições que poderão fechar em poucos meses. O corte enseja a demissão de mais de 1.500 terceirizados da UFRN, cujo serviço o senhor sugeriu de forma debochada nessa semana que fossem substituídos pela mão de obra gratuita dos estudantes. 22 IFRNs que fechariam sem o básico do básico, água, luz, papel. Só no Rio Grande do Norte são 109 milhões de reais. E é por isso que acontecerão manifestações enquanto os cortes não forem cessados, porque ninguém é idiota, para usar as palavras do presidente, para ficar assistindo a esse tipo de sucateamento acontecer. E os fundamentos apresentados para os cortes são totalmente contraditórios e não se sustentam. Um dos fundamentos foi a destinação de valores para a educação básica, mas os dados demonstram o contrário. O corte na educação básica foi de 2,4 bilhões. E o mais novo fundamento é, na verdade, uma chantagem. É o verdadeiro toma lá da cá. Vincula o cancelamento dos cortes com a aprovação da reforma da Previdência.
sabendo que a reforma da Previdência sequer geraria algum impacto imediato, ou seja, o investimento da educação virou uma moeda de troca. Uma área estratégica para o desenvolvimento do país virou barganha. E pensar que a primeira retórica foi de que as universidades promoveriam balbúrdia. Ou seja, é um verdadeiro emaranhado de contradições. Paulo Freire dizia que a palavra é a porta de entrada para o mundo. E, diante disso tudo, eu me preocupo com o valor da palavra do senhor. O valor que o povo brasileiro pode dar para as palavras que o senhor apresenta aqui hoje. Um dia diz uma coisa, outro dia diz outra coisa. O governo anuncia o fim dos cortes, depois volta atrás, ficando evidente que os cortes são uma escolha política. E tudo parece acontecer por causa de uma guerra ideológica liderada pelo governo. Então eu pergunto, qual o valor que as pessoas darão à palavra do senhor e do governo? Qual é a retórica que vai ser confirmada hoje? Ou vamos ter uma retórica nova? O senhor projeta qual legado para a sua gestão? A desestruturação das universidades, dos centros de pesquisa, dos institutos federais, ou diante do debate público que foi aberto, é possível que os cortes sejam revistos e quando? Obrigada, presidente. Com a palavra, por gentileza, a gente acabou de combinar um procedimento. Por gentileza, com a palavra, o deputado Ivan Valente. Senhor presidente, senhor ministro, primeiro eu queria cumprimentar o ministro, porque eu acho que ele conseguiu, sim, colocar milhões de estudantes, professores, cientistas e pesquisadores na rua em defesa da escola pública. E tergiversando sobre números. Eu já falei no plenário, vou repetir agora, ministro. Despesas discricionárias são custeio, investimento. O senhor não pode cortar aposentadoria e salário, não pode. Isso é ilegal, o senhor vai ser caçado se fizer isso. Então, vamos falar, é 30% de cortes, é por isso que o estudantado está na rua, evidentemente. E tem muito sofisma nas falas. O senhor diz que a prioridade é a educação básica, mas corta da educação básica. 1,4 bilhões. O senhor diz que na educação básica a prioridade é o ensino profissional, e o senhor corta no ensino profissional quase 40%. O senhor cortou nas universidades, o senhor confunde a sociedade, achando que não é tarefa a tarefa da União é as universidades e os institutos federais. É exatamente, você tem o Pedro II e algumas escolas de ensino médio. O resto é universidade e Instituto Federal. E a passagem de recursos do Fundeb. Aí sim, se o senhor quiser, passa de 10% para 40% as verbas do Fundeb para a educação básica. Eu quero ver se tem coragem de fazer isso. Então, na verdade, o que nós estamos vivendo é um grande sofisma aqui, presidente. O senhor precisa entender de educação. Aliás, o senhor confundiu, agora há pouco, autodidata com analfabeto funcional. São duas coisas totalmente diferentes. O autodidata é aquele que aprendeu sozinho. O analfabeto funcional é aquele que frequentou a escola, entende? Mal sabe de colocar o nome ou fazer uma operação matemática. Nós temos 50 milhões de analfabetos e analfabetos funcionais no Brasil, e o senhor vem me dizer que é preciso ter menos gasto. Eu vou lhe dizer, eu fui encabeçador do Plano Nacional de Educação nessa casa em 1998, presidente. E lá nós estabelecemos 10% do PIB para a educação básica. A discussão foi enorme com a sociedade civil brasileira. E lá, se estudos do tipo, quando Vossa Excelência coloca os países aí que gastam tanto, eu vou lhe dizer o exemplo do Japão. O Japão, desde a dinastia Meiji, em 1870, conseguiu investir até 17% do PIB em educação. Quando chegou na década agora de 90, ele gasta 6% do PIB. Por quê? Porque ele não tem mais analfabeto e analfabeto funcional. Todos da educação já estão na educação básica, a qualidade subiu, então você gasta 6% do PIB. Levando em conta que o PIB brasileiro é 4 vezes inferior ao PIB japonês. Então, isso é sofisma. Muito obrigado, deputado Ivan. Com a palavra, conforme combinado, foi a deliberação de todos, com a palavra o deputado Marcelo Freixo. De novo, se eu estender a palavra, a gente vai prejudicar os demais. Agradeço muito a contribuição, Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Freixo. Senhor ministro, deputado Pedro Cunha, presidente da comissão,
Senhor ministro, eu sou professor de História, sala de aula durante 20 anos. Eu tenho pai e mãe muito humildes, que foram funcionários de escola pública a vida inteira. Na minha casa, ministro, educação pública nunca foi sinônimo de balbúrdia. Eu precisava muito lhe dizer isso, pela minha história e a história da minha família. É preciso que o senhor peça desculpas e que o senhor reveja o seu posicionamento de tamanho desrespeito a educadores desse país. Estou chamando de educadores todos que frequentam uma escola pública. Falo isso a partir da minha casa. Eu me senti ofendido pelo senhor. E eu, assim como boa parte dos educadores, a gente merece desculpas da sua parte. Tenha grandeza. Admita que o senhor errou. Que o senhor não pode tratar os educadores dessa maneira, porque não compete a quem está numa pasta tão importante este comportamento. O senhor tem a chance de publicamente se desculpar com todos os educadores que lutaram a vida inteira. E não são todos que fazem isso. Nem todos que ocupam cargos importantes na educação têm responsabilidade histórica com a educação pública. Que o senhor peça desculpas e que a gente comece a dialogar em outro patamar. Senhor ministro, eu assisti atentamente à exposição do senhor. Atentamente. E me estranhou, e não vou aqui entrar nos detalhes do diagnóstico que o senhor fez, mas me estranhou a ausência de propostas. A ausência concreta de propostas. Neste ponto, me assusta o senhor ter falado apenas por 15 segundos, eu contei, sobre Fundeb. O Fundeb deveria ser o grande debate deste ano, e nesse sentido, não tem só 5 meses de governo, já tem 5 meses de governo. Está atrasado, ministro. A cada R$10 investidos em educação básica, 4 vêm do Fundeb. O Fundeb é fundamental para esse investimento que o senhor disse, preocupar tanto da educação básica, na questão, inclusive, da distribuição regional da desigualdade desse país. O senhor não falou do Fundeb durante uma exposição longa. Até agora vocês não se comprometeram com a profundidade que deve ter o debate do Fundeb. Ministro, coloque à frente a sua responsabilidade pública com a educação. Coloque à frente do seu fanatismo. Coloque à frente das suas convicções ideológicas, fanáticas, a sua responsabilidade pública com a educação. A divergência é saudável no campo da democracia e nós podemos tê-las, desde que a gente trate com respeito essas diferenças. O corte da educação básica é profundo. O senhor falou aqui das mães que não são alfabetizadas, mas o senhor cortou o programa de jovens e adultos. O corte da educação básica é de 2,4 bilhões, atinge transporte escolar, livro, atinge creche, que o senhor também falou. Há uma distância, há um abismo entre o que o senhor fala e o que o senhor não faz. Porque não tem proposta. Dediquemos o nosso tempo de respeito à educação pública a partir de propostas concretas, não de fanatismo e de dogmas. Não cabe. A nossa crise é muito profunda. E nesse sentido, ministro, 2/3 dos alunos que frequentam a universidade pública vêm de baixa renda. Universidade, escola, educação é lugar de sonho, não é lugar de dogma e de fanatismo. Mário Quintana, em homenagem aos gaúchos aqui presentes, tem um poema que diz que o pior analfabeto é o que sabe ler e não ler. Vamos ler o mundo, como dizia Paulo Freire, ter humildade, começar a pedir desculpas e apresentar a proposta concreta, porque é isso que cabe ao senhor na vida pública. Obrigado. Para encerrar o primeiro bloco, pela liderança, para que fique claro, eu estou chamando 3 da lista de autor e coautor, 2 pelo tempo da liderança, e assim a gente vai alternando. Encerra esse primeiro bloco pela liderança o deputado Gastão Vieira. Senhor presidente Pedro Cunha Lima, senhores diretores do MEC, senhor ministro, eu me preparei muito para fazer algumas perguntas ao senhor naquela tumultuada reunião que tivemos no plenário da Casa e cujas divergências explodem exatamente quando eu estava chegando na tribuna. E ali eu fiz observar que não se pode tratar de educação num clima dessa ordem. E hoje eu fiz até uns apontamentos para não me perder no caminho e para tentar arrancar do senhor algumas respostas que me parecem fundamentais.
Eu acho que o senhor fez o dever de casa, né? Trouxe alguns números, algumas apresentações, tá? Entendendo que fazer o dever de casa é muito importante. Por outro lado, o senhor sabe identificar alguns problemas que são graves e que desafiam a todos nós. O que ainda não vimos, ministro, e eu gostaria muito de ouvir, de saber, é a respeito das propostas para a área. Muitos eleitores falam comigo e dizem que votaram do presidente Bolsonaro e que esperam uma mudança também na área de educação. É um desejo dos eleitores do presidente. De modo particular, os eleitores que são mais próximos e que foram próximos da agenda do presidente e que são mais críticos ao que houve no passado. Esses esperam uma mudança mais profunda de prioridades e diretrizes. Eu, particularmente, esperava, ministro, que a política para a educação adquirisse um viés mais liberal. É a minha convicção, é o que eu penso. Inclusive, concordo plenamente com o slogan Menos Brasília e Mais Brasil, porque o MEC se mete demais na vida dos estados, na vida dos municípios, e de vez por outra cria conta e não manda o dinheiro, deixando os municípios e estados se virarem saber. Ministro, o senhor sabe, o senhor é economista, como todos os brasileiros começam a sentir, que o país está quebrado, que a demografia está diminuindo e que será muito difícil garantir, muito menos ampliar os recursos para qualquer setor. E aí, se nós vamos trabalhar com os mesmos recursos, nós temos de aumentar prioritariamente a nossa eficácia e a nossa eficiência. Outro ponto, ministro, eu esperava muito que o MEC agiria de forma diferente em relação aos grupos de interesse e de pressão que circulam em torno do MEC. Digo ao senhor, inclusive, que no editorial hoje o nosso grande guru do mercado financeiro, chamado Delfim Neto, propõe a sua substituição e, inclusive, aponta o nome do seu sucessor, que nada mais é do que a expressão do que o mercado financeiro está ocupando um mercado vazio que o MEC não está ocupando. Estão querendo até nomear o ministro já. Vou terminar. Eu não vi nada ainda do que o governo pretende fazer para a educação, qual é a agenda para a educação. O seu diagnóstico está muito bom. Até um colega brincava assim, rapaz, se esse ministro fosse médico, eu não ia lá. Por quê? Porque ele é o médico, a gente chega com os exames tremendo de medo, ele diz, positivo, o senhor está com câncer, muito obrigado, até logo. Né? Então, o que eu quero lhe perguntar, ministro? Agradeço, deputado Gastão, seguindo o nosso procedimento. É um procedimento que vai precisar ser para todos os deputados. Deputado, eu vou precisar passar a palavra para o ministro. Ele fala como inscrito. Vossa Excelência falou como líder e falará como líder. Como líder, Vossa Excelência falou como líder, deputado Gastão. Está aqui na minha mão a lista dos líderes e aí Vossa Excelência vai ter o tempo dos inscritos. Eu vou precisar alertar mais uma vez para todos que estiverem falando que é preciso ter um olhar muito atento para o cronômetro, porque a gente vai precisar ter esse rigor para que todos falem. Vou passar os 3 minutos logo agora como líder, ou como inscrito. Puxa você na lista. Os 3 minutos. Os 3 minutos. Muito bem. Ministro, o que o senhor pretende fazer? Aonde pretende mudar? O senhor tem enormes desafios, como disse o deputado Freixo. O Enem, que é um concurso muito popular no Brasil, e qualquer erro, qualquer possibilidade de fraude, isso vai afetar muito as pessoas do Brasil que acreditam no Enem. Não é nada, ministro, são 6 milhões de estudantes que vão disputar 300 mil vagas nas universidades públicas. O que o senhor pretende fazer com o FIES? Essa inadimplência é uma inadimplência porque não há trabalho.
O aluno vai pagar quando tiver à disposição dele o mercado de trabalho. O trabalho desapareceu, 13 milhões de desempregados, 25 milhões de pessoas que estão no desalento sem sequer procurar emprego. E não é só no Brasil que tem essa inadimplência. Um grande bilionário americano era o patrono da turma de formatura dele há 2 dias atrás, eu acho, no Alabama, nos Estados Unidos. Qual o presente que ele deu para os alunos? Vou quitar o débito de vocês com financiamento superior aqui nos Estados Unidos, alguma coisa em torno de 39 milhões de dólares. Quem são seus aliados, ministro? Quem são seus aliados? Com quem o senhor pretende discutir, contar para lhe ajudar a criar essa agenda positiva para o nosso país? Isso é muito importante. Acho, na questão, para finalizar, eu não vou usar nem os 3 minutos, a questão da alfabetização. O diagnóstico da alfabetização está pronto, feito por esta casa, por esta comissão, à disposição de vários administradores do MEC, que nós fizemos chegar a um exemplar. Só que o decreto feito pelo Vélix, o seu antecessor, é inútil, porque é extremamente burocrático. É impossível que se consiga extrair daquele decreto boas ações. Portanto, ministro, só essas perguntas que eu deixo a Vossa Excelência. Espero que Vossa Excelência nos esclareça, porque essa é a 2ª vez que o senhor vem aqui e nós precisamos ter, além do diagnóstico, está com câncer, ter que tipo de tratamento, quimioterapia onde, enfim, coisas que são absolutamente necessárias. Muito obrigado, ministro. Com a palavra o ministro, para o tempo de 10 minutos, peço que também observe o tempo para que a gente siga com essa regra comum a todos. Com a palavra o ministro. Muito obrigado. Tá escutando? Tá. Então, começar com o deputado Glauber Braga. Quando eu falei do pecado, pecador, é uma passagem... eu amo o pecador. Eu não odeio o meu interlocutor, mesmo que eu discorde das ideias dele. Foi isso que eu quis falar. Então, assim, mesmo com as palavras até um pouco agressivas, bem agressivas que o senhor teve, eu continuo aqui de mão estendida para o senhor. Eu odeio as palavras, mas não a pessoa que as proferiu. É nesse sentido que eu falo, amo o pecador e odeio o pecado. Por favor, vai começar, por favor. Deputado delegado Valdir, por gentileza, eu peço que restaure o tempo do ministro. Novamente, seria tão bonito para o país inteiro observar uma reunião de trabalho que todo mundo possa se ouvir. Então peço que restaure o tempo do ministro e faço pela 3ª vez esse apelo que não haja manifestações. Senhor presidente, só uma questão de ordem. Quando Vossa Excelência fala em não manifestação, eu acho que Vossa Excelência tem que coibir também o levantamento que tem sido feito sistemático de papéis. Então pediria a Vossa Excelência que use o mesmo critério. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, delegado Valdir. Com a palavra, pode começar novamente, ministro. Peço que restaure o tempo do ministro e a gente recomece com essa regra. Alô? Bom, então, deputado Glauber, é nesse sentido que eu quis falar. Eu não odeio o meu interlocutor. Eu odeio, às vezes, as ações. E eu sempre estou aqui de mão aberta para o diálogo. Então, quando o senhor me chama de mentiroso, mentira, cretino, eu acho que não contribui. Mas eu acredito, por exemplo, que a gente está numa rota positiva. Por exemplo, o deputado Ivan Valente, ele foi muito duro nos comentários dele, mas muito mais educado e polido do que na fala dele no plenário. Então, nesse sentido, é que sempre o braço estendido é positivo. A questão dos hospitais que o senhor falou, que foram cortados, quando o senhor me chama de capacho também, assim, essa ligação que teve não é verdade. O meu celular, as minhas ligações estão à disposição. Eu não falo com o mercado rotineiramente, eu conheço algumas pessoas que eram meus colegas de trabalho bancários. Eu não sou amigo pessoal de banqueiros. Eu estudei com uma pessoa na faculdade que se tornou dona de banco só. E eu não tenho contato com ele há bastante tempo. Então, assim, não sou capacho e também não vejo como o senhor contribui para o debate falando que eu sou capacho, mentiroso, pressão de banqueiros, cretino. A questão
da pergunta técnica que o senhor fez, que foi essa que eu consegui identificar, peço perdão se houve outras. Sobre as emendas discricionárias, isso é, os hospitais não foram cortados. O único corte aí foi para todo... Não foi corte, contingenciamento. Eu também cometo esse erro. O único contingenciamento que aconteceu foi o seguinte: foram das emendas discricionárias não impositivas. Isso não aconteceu pelo MEC, foi em todo o governo federal. A operação dos hospitais não sofreu contingenciamento algum. Deputada Natália, a senhora falou aqui da Universidade do Rio Grande do Norte. A gente recebeu toda a bancada do Rio Grande do Norte com os reitores do Rio Grande do Norte para discutir a situação. A gente estava à disposição. Foi oposição, foi governo, foi situação, foram senadores, deputados, o diálogo foi proveitoso. Teve uma questão de vagas de um instituto que já tinha sido criado e não tinha, que a gente está tentando resolver. Foi discutido várias coisas positivas. Então, quanto ao bloqueio do sistema que a senhora menciona, não há nenhuma despesa nos próximos 3, 4 meses que impede o funcionamento de nada. Os dados estão disponíveis no CIOP, é só a senhora acessar e vai estar isso disponível. Chantagem, não chamo de chantagem, é uma realidade. O Brasil está com números fiscais péssimos, essa é a realidade. Não adianta falar que 2 mais 2 é 30, não adianta falar que o sol não vai nascer amanhã. A verdade é a seguinte: do ponto de vista econômico, fiscal, a ciência econômica, os cálculos todos indicam que sim, a gente precisa fazer. Em fazendo o certo, a gente vai ter um alívio econômico. Esse alívio econômico vai gerar bem-estar para a população. A gente está há 20 anos fazendo o errado. Talvez valesse a pena a gente tentar fazer o certo para ver o resultado. Paulo Freire, veja, eu não vou entrar no mérito do Paulo Freire, mas que eu saiba, não tem nenhum outro país do mundo que adota o modelo Paulo Freire. Então, assim, geralmente, quando uma coisa é muito boa, a gente copia, a gente imita, a gente pega as pessoas, como tem tantos educadores que são usados, europeus, hoje em dia está chegando, que são usados aqui no Brasil, e a gente não vê isso. Então, de novo, a inferência estatística mostra que Paulo Freire, entendo, não vou falar que eu respeito, eu tolero a opinião. Respeitar, eu respeito quem ganha o prêmio Nobel, o Heckman eu respeito. Assim, eu entendo a opinião e estou tentando trazer argumentos para falar, olha, não deu certo. Não deu certo, os números mostram que não deu certo. E qual o legado da minha gestão? Eu estou aqui do ponto de vista técnico para tentar fazer um bom trabalho. Eu não penso em mim como uma pessoa que vai ficar aqui no longo prazo. Eu não penso em mim como a pessoa que vai deixar o legado. Eu quero simplesmente arrumar as coisas e que o Brasil melhore e tenha um país melhor para os meus filhos e netos. Esse é o meu objetivo, esse é o meu país, esse é o país que eu resolvi lutar para que ele melhorasse. E eu acho que democraticamente eu tenho o direito de estar aqui, sim, lutando, porque eu acho que é o melhor para o país. Senhor Ivan Valente, deputado Ivan Valente, de fato, legalmente a gente não pode cortar salário e aposentadoria, mas quando o Estado quebra, como aconteceu no Rio Grande do Sul, em razão de gestões que não respeitaram a ciência econômica, ou em outros estados, os salários são suspensos. Vários estados que resolveram não seguir a ciência econômica, a matemática, a lógica, o resultado foi desastroso, onde os aposentados, os funcionários públicos deixam de receber em dia, deixam de receber os seus direitos, porque você rompe o tecido social. E isso que vocês pregam vai gerar esse rompimento a nível nacional, como foi na Venezuela. E eu peço sinceramente que o senhor atenda os nossos convites e venha ao MEC. O senhor, eu estou falando, o senhor, por favor, né? Espero eu terminar de falar. O senhor vai ter o seu tempo. Então, o senhor tem todo o direito de ir ao MEC. A gente convidou o senhor a ir ao MEC, o senhor não responde o nosso convite. Eu não respondo. Só um instante. Quando o ministro fala, os deputados escutam. Quando os deputados falam, o ministro escuta. Por gentileza. Não, veja, por favor. Por gentileza, deputado Ivan. Olha a ordem. Por favor, deputado, todos, só um instante. Ordem. Eu posso falar 1 minuto? 1 minuto. Não, eu não posso falar 1 minuto, só um instante, deputado delegado Valdir. Só um instante. Contribua para a calmaria. É ruim para o país isso. Nosso país está quebrado. É um drama de país. E a gente não tem a disciplina de, enquanto um fala, o outro escuta, enquanto o outro...
os deputados vão falar, existe provocação de ambos os lados. Infelizmente, eu não queria que isso acontecesse, não. Eu queria que não houvesse provocação, mas a gente sabe que existe provocação de ambos os lados. O que me resta, o que me cabe é fazer com que, enquanto um deputado, uma deputada fala, eu vou assegurar que o ministro vai escutar. Enquanto o ministro fala, eu vou assegurar que os deputados, as deputadas vão escutar. O ministro está tendo a disciplina, só um instante, o ministro está tendo a disciplina de responder a cada questionamento, anotando. Não, ele está tendo a disciplina, por favor, deputado Ivan, por gentileza. Então, por favor. Então, para a gente conseguir, vamos diminuir o constrangimento. Deputado Ivan, por gentileza. Por gentileza. Claro que ele citou, ele está respondendo a Vossa Excelência. Deputado Ivan, é claro que ele citou Vossa Excelência, ele está respondendo a Vossa Excelência. Ele vai citar todos os deputados e as deputadas, porque ele responde a cada um. Agora, se a gente desperdiça... Veja só, veja como é grave, deputado Ivan. Veja como é grave. Se a gente desperdiça, se a gente joga no ralo, o nosso país já está no ralo. Aí, diante de um país que está no ralo, a gente joga no ralo uma oportunidade de fazer uma reunião equilibrada, serena, para debater. Então, por favor, eu passo novamente a palavra. Eu peço, por fim, eu peço um pouco de equilíbrio, por gentileza, pelo Brasil. Eu passo a palavra ao ministro para que ele conclua as suas respostas. E a gente vai para um próximo bloco de perguntas. Eu estava já elogiando, porque o senhor já tinha trocado sofisma por mentira, mas eu retiro então o elogio. E depois a gente vai colocar todas as coisas. Cala a boca, Ivan Valente! Deputado Ivan, não faz bem ao país esse tipo de constrangimento, deputado Ivan. Deputado Marcelo Freixo, eu peço por gentileza que contribua para que o deputado Ivan... Eu vou repetir. Infelizmente, o debate do Brasil... Fazer o seguinte, por favor. Fazer o seguinte, fazer o seguinte. Eu vou pular aqui, agradeço a forma, o MEC está de portas abertas. Deixa eu falar, por favor. Um pingo de educação. Um pingo de educação. O senhor já tem idade para saber, pô. Vamos lá. Por favor, vamos lá. Eu não sou agressor. Deputado Ivan, assim não dá, deputado Ivan. Assim fica muito. Fica muito. Vamos lá. Deputado Marcelo Freixo. Propostas. A gente tem recebido vários parlamentares para conversar. A gente tem recebido vários secretários, vários especialistas. Algumas propostas, o PNA de alfabetização já foi colocado no ar. Ele está baseado no trabalho de todos. Então a gente tem trabalhado sim. Todos os parlamentares de oposição, inclusive, estão convidados. O senhor está convidado. Não sei se já recebeu, mas estão todo mundo. Então peço perdão, mas o senhor vai receber o convite para ir lá ao MEC. Vai ser muito bem tratado. Pergunte para deputados, parlamentares de oposição. Vai ver que não tem descortesia nenhuma, falta de respeito, deselegância. Pelo contrário. Eu acredito no diálogo. A questão do Fundeb, concordo com o senhor, é muito importante. A gente está trabalhando numa proposta que melhore o Fundeb, amplie os recursos, eu acho muito importante. Eu sou a favor, sim, de dar mais autonomia, recursos, mas cobrar também algumas métricas para que a gente tenha uma premiação para quem tiver melhor desempenho do que quem não tem. Agradeço as palavras educadas, o senhor está no fronte oposto, mas foi muito educado quando se referiu a mim. Mário Quintana, aprecio, e eu gostaria de ter a oportunidade de conversar com o senhor num ambiente menos agressivo, aqui, não que o senhor tenha sido, num ambiente menos, assim, não hostil. De repente, lá no MEC, a gente consegue ter um diálogo, até colocar aberto. O senhor vai receber o convite, peço desculpa se não recebeu ainda. Não. Gastão Vieira, e eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa, como o senhor já notou, mas esse não. Gastão Vieira. O senhor Gastão...
Vamos lá. Deputado Ivan, O deputado novamente. Por gentileza. Lula não pediu até hoje? Aí vai começar. Ou como é bom pro Brasil. É impressionante como falta sensibilidade, como... Só um instante. Novamente, deputado Ivan. Posso... Vossa Excelência está ultrapassando. Posso tentar resgatar? A gente tem um assunto importante aqui. Com a palavra, é o futuro dos eu jovens. peço silêncio. É o futuro dos jovens, é o futuro do país, é o futuro dessa nação. O debate tem que ser técnico, tem que ser objetivo, gente. Não é hora de provocação. Veja, já tentaram me provocar, já me chamaram de nazista. Eu não vou cair nessa provocação, gente. Tá bom? Mais do que isso, chamar um descendente de alguém que a família foi exterminada no campo de concentração de nazista é assim a coisa mais pesada que eu podia imaginar. Eu não caí na provocação, não vou cair, gente. Calma, vamos tentar debater tecnicamente os números de uma forma, viu, bem objetiva, sem xingamentos. Vamos lá. O deputado Gastão Vieira. Ele falou das propostas, a gente está montando com secretários, com técnicos. A nossa agenda é pública. Então, só para ver o nível das reuniões que a gente está tendo, a quantidade de reuniões que a gente já teve com secretários municipais, estaduais, todas os grandes think tanks aí, especialistas no assunto, está disponível. A gente está que a gente não quer impor nada, a gente quer que isso seja construído em conjunto. Por isso, inclusive, a gente quer as bancadas regionais, estaduais, dentro do MEC, para a gente ter o apoio de quando as propostas chegarem aqui, elas tramitarem facilmente. O PNA, ele não está sendo foco de debate, PNE, desculpa, o de alfabetização, né? O PNA, de alfabetização. Ele não está porque ele está muito baseado nas propostas que foram feitas pela Casa. A gente não quer impor nada. O país está quebrado, a gente tem que buscar eficiência. A questão do Delfim Neto, eu entendo que ele é uma pessoa que muitas pessoas admiram ele, mas eu realmente acho que não é uma pessoa que contribuiu para a nação. Tá? Eu acho que ele cometeu muitos equívocos em todos os governos. O discurso dele foi um discurso que gerou grau de intervencionismo muito grande no país, tanto durante o regime militar, quanto também durante os anos do PT, que ele fluía muito. E eu não acho que hoje ele seja uma pessoa com tanta influência assim no sistema financeiro. Mas, enfim, eu não tenho acesso, não tenho contato, realmente não acho que é uma pessoa que teve um saldo. Ao final da história, quando a gente lembrar do Delfim Neto, eu acho que ele vai ser visto mais como um saldo negativo do que positivo. Questão do Enem, o Enem está garantido, as pessoas fiquem tranquilas, vai ter Enem. O FIES, concordo com o senhor, é muito dramático, porque junto o desemprego que veio herdado das gestões passadas, os governos anteriores que geraram esse desemprego gigantesco, e isso para o jovem é muito difícil. Só, ministro, só para concluir, que acabou o tempo, como houve muita intervenção, até em excesso, eu vou permitir que o ministro conclua o raciocínio, por gentileza. Muito obrigado. Então, deputado Gastão, o que eu posso falar foi os governos passados, inclusive o senhor teve uma breve passagem, parece no FNDE com a Dilma, mas foi os governos passados que geraram esse desemprego, mas independente disso, o FIES, ele tem um grau de insucesso, mesmo na época, de inadimplência, mesmo na época que tinha crescimento econômico muito maior do que em outros países. Então é uma política descalibrada. A inadimplência não pode acontecer enquanto o estudante está estudando na faculdade, tem que ser, se acontecer, depois. Quem são os meus aliados? Eu acho que não é meus aliados. Quem é o aliado nesse grande projeto que eu estou tentando propor aqui para a gente conversar? Somos todos nós. Eu realmente acredito que as pessoas têm boa vontade, a maioria das pessoas vai ter boa vontade de tentar mudar os rumos da educação brasileira para atender às necessidades, principalmente das camadas mais pobres da população, dessas crianças que estão fora das creches, da pré-escola, dos professores de ensino fundamental, básico, do ensino essencial, né, que foi a Cátia Abreu, senadora, que comentou, e do ensino técnico. Eu realmente acredito nisso, que é via educação que a gente melhora o país, e estou mostrando aqui também, de aberto o diálogo, conversa. Se eu ver que eu estou sendo, como sempre,